Abra comigo sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Você crê que Deus tem mais ainda? Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de amor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai, essa é a tua palavra, que ela seja uma vez mais lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós nos submetemos à tua vontade, à tua verdade. Nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nós, nessa manhã, nessa hora, em nome de Jesus, amém, aleluia. Eu quero falar nessa hora, meus irmãos, e o tema dessa mensagem é construindo pontes. Nós somos construtores de pontes. Esse texto de Atos 2, que nós lemos os versículos aqui, ele vem logo numa sequência em que a Bíblia diz que eles estavam todos ali assentados, reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som. Sabe, meus irmãos, tem horas, e que essas horas elas sejam seguidas, onde nós somos surpreendidos pelos de repentes de Deus. Que essa manhã seja uma manhã de surpresa, com o de repente de Deus. Estamos todos aqui e de repente vem algo sobrenatural que move nosso interior de dentro para fora e nos faz darmos uma resposta. Diga comigo, uma resposta. Uma resposta. O ministério que nós servimos lá na igreja, ele é o seu serviço com os que creem. Quando nós estamos envolvidos em algum ministério, quando você está envolvido num pequeno grupo, quando você está envolvido na recepção, no estacionamento, você está envolvido na gastronomia, esse é o seu serviço com as pessoas que creem. Mas a sua missão é o serviço para aqueles que não creem. E nós temos um ministério, mas nós também temos uma missão. Eu falava ontem sobre o despertamento espiritual, uma cultura de avivamento, e todo avivamento ele é marcado por duas situações em comum, que é uma conversão de pessoas. Nós vemos isso, Atos 2, numa única pregação, 3.000 pessoas se convertem. Por quê? Porque um dia, de repente, veio algo que não é da terra para o céu, mas do céu na terra, que invade o lugar em que estamos, e o sobrenatural acontece, e nós somos obrigados a responder a esse fogo do nosso interior. Então nós estamos numa missão, e quando nós somos despertados espiritualmente, vivendo uma cultura de avivamento, as pessoas começam a se converter, e não só a se converterem, mas também uma transformação social na cidade em que estamos, no contexto em que vivemos. Então, conversão em massa, transformação social, marcas de todos os avivamentos ao longo da história. Significa dizer que quando nós recebemos um favor de Deus, não é algo que nós podemos produzir, é favor de Deus. Através de uma presença mais intensa, nós somos despertados a construirmos pontes. Sabe por que nós somos despertados a construirmos pontes? Porque quem ama, serve. Quem ama, investe. Quem ama, acredita. Quem ama, reparte. Quem ama, oferece. Quem ama, dá uma nova chance. Deus deu uma nova chance para mim, Deus deu uma nova chance para você. Nós somos um agente de boas notícias. Não é só uma boa sugestão, uma boa opção, boas notícias. Nós temos algo dentro de nós que pode, não só pode, como deve ser repartido, porque nós temos uma missão, não só um ministério dentro da igreja. Então nós não podemos ficar indiferentes. Meu irmão, crie uma empatia.
cria uma empatia pelo próximo. Pastor, pelo crente, sim, pelo crente e pelo não crente. Nós somos chamados para amar gente, gente como a gente, pessoas. Nós temos uma tendência a vivermos os nossos guetos. Ontem nós saímos para jantar com nossa equipe lá de Tubarão, e nós estávamos lá comendo os lanches, e nós rimos demais. Sabe por quê? Porque esse é um ambiente terapêutico. Você vive com pessoas que você ama, e as risadas curam a alma, a alegria contagia, esse ambiente terapêutico nos faz bem. Só que, meus irmãos, é um chamado para mim e para você, de amarmos gente como a gente, e gente como a gente. Gente como a gente, para fora do nosso gueto. Conversando com algumas pessoas, e elas chegaram aqui na quarta-feira. Claro que eu não contei para elas, né, que a viagem era tão longe assim. E elas chegaram aqui, uns chegaram meia-noite e falaram assim: pastor, quase pararam no meio do caminho e voltaram. Mas você sabe que até a viagem ministra, não é? Aí elas falaram assim: meu Deus, eu comecei a lembrar que durante 8 meses, alguém saía daqui para ir lá para Tubarão, todas as semanas. Pastora Marisa, pastor Neuri, outros da liderança nacional. Eles falaram assim: não, peraí, isso tem alguém que um dia construiu ponte comigo, amando gente como a gente lá atrás, que era fora do gueto, mas que construíram pontes, e essas pontes facilitaram o meu acesso a Deus. Sabe, meus irmãos, nós não podemos dar desculpas. Inclusive eu já falei para eles: eu quero vocês um domingo lá na igreja, né? Eu vou pregar, vou começar uma série, já fica a dica aí, né? Se eles conseguiram, você também pode. Todos nós podemos. Uma viagem de 15, 16 horas não vai matar ninguém. Nós temos várias desculpas que nós poderíamos dar para não construirmos pontes amando gente como a gente. Mas nada vai passar de desculpa. Sabe por quê? Porque os obstáculos, eles sempre existiram, e eles continuarão existindo sempre. Nós podemos inclusive continuar dando desculpas. Por exemplo, eu vou fazer a minha parte, mas é dentro dessa realidade, porque é Deus quem dá o crescimento, não é verdade? A Bíblia não diz que é Deus quem dá o crescimento? Sim, mas 1 Coríntios 3,6 diz: eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Antes do crescimento vem uma palavra chamada trabalho. E essa palavra chamada trabalho, ela pode ser interpretada também à luz das desculpas. E eu digo assim: não, é Deus quem dá o crescimento. Então, é Deus quem faz, é Deus quem move, é Deus quem opera. De fato, é Deus quem faz tudo isso. Mas tem uma parte que é nossa. Tem uma parte que cabe a nós, e nós não podemos dar as desculpas pelos obstáculos que estão à nossa frente. Por exemplo, o obstáculo da tradição cultural. Você pode dizer: não, aqui as coisas não funcionam desse jeito. Funciona lá em outra realidade. São desculpas de uma tradição cultural. Situação financeira: mas eu não consigo dar um passo hoje porque a minha vida está apertada. Eu não tenho como fazer isso porque eu não tenho condições. Desculpas e mais desculpas. Acomodação dos crentes. Nós temos que quebrar de uma vez por todas a síndrome dos 3 S, do salvo, sentado e satisfeito. Deus nos chama para fazermos uma missão, e essa missão ela só não será feita se nós escolhermos o caminho das desculpas. A desculpa da falta de visão espiritual, avanço das seitas, das religiões que nós vemos as mais diversas possíveis. Desculpas e mais desculpas, e se nós quisermos procurá-las, nós vamos encontrar inúmeras. Mas aí, eu estudando um pouquinho sobre avivamento, eu me deparei com a história de um homem chamado John Wesley. Eu fui profundamente impactado quando eu descobri que John Wesley, ele cavalgou mais de 400 mil quilômetros, sabe para quê? Para pregar, para construir pontes, para amar gente como a gente. Sabe o que ele descobriu?
até como ler enquanto andava a cavalo. Ele poderia dizer: não, mas eu não posso fazer isso, porque eu estou andando a cavalo. Mas espera aí, enquanto eu estou andando a cavalo, eu posso descobrir o que ainda é possível fazer para cumprir a minha missão. Pregou mais de 40 mil mensagens, publicou mais de 5 mil livros, sermões, outras literaturas. John Wesley fundou sociedades, abriu capelas, lançou e enviou pregadores itinerantes. Desculpas nós podemos encontrar. Lá em Tubarão nós temos Colégio Legado, a pastora Marisa fundou há 8 anos atrás aproximadamente. Estamos hoje com 200 alunos. Sabe para quê? Para amar gente como a gente. Parte deles são da igreja, outros não. Mas o Senhor nos chamando para quebrar essas barreiras culturais e rompermos os nossos guetos. John Wesley ajudou enfermos, construiu escolas, orfanatos. Quando morreu, havia mais de 79 mil igrejas metodistas espalhadas pela Inglaterra, 50 mil na América do Norte. Em 1830, o metodismo era a maior denominação nos Estados Unidos. 104 mil pregadores regionais no ano de 1901. 89 mil igrejas, mais de 861 mil estudantes. Sabe para quê? Para amar gente como a gente. Mais de 7 milhões de membros da igreja no mundo todo. De acordo com o Conselho Mundial dos Metodistas, em 2013, havia 61.607.805 membros ao redor do mundo todo. Mais de 80 milhões que congregavam. Sabe o que é isso? Um dia alguém montado num cavalo não deu desculpas e foi amar gente como a gente. Mas você sabe como começou tudo isso na história desse homem que passou por um avivamento na sua vida, num âmbito pessoal, interior, e fez com que ele vivesse de dentro para fora? Numa certa viagem, ele estava em um navio com missionários moravianos. E sabe o que ele percebe? Como os moravianos, eles enfrentavam a tempestade, no meio das altas ondas, mar afora. Ele percebia que eles permaneciam em paz, tranquilos. Isso foi tão chocante para Wesley, que ele pensou: eu preciso conhecer a força desse Deus. 2 anos depois, Wesley conheceu outro missionário moraviano, enquanto ele estava numa das pregações em Aldersgate, em Londres. A história conta que ele estava ouvindo sobre o prefácio de Martinho Lutero, em cima de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. Ele foi estranhamente aquecido no seu interior, dentro. Mas aquilo foi tão glorioso que ele foi para outras vigílias, levou esse fogo para o seu irmão, até o dia que eles, já na Alemanha, eles colidiram com Deus. Que a nossa vida, ela possa colidir com a glória, ela possa colidir com esse fogo, ela possa colidir com novas experiências. Ele passou a pregar a céus abertos, aí sim fundou todo o movimento metodista, influenciou significativamente o pentecostalismo, enfim, uma história de avivamento de dentro para fora. Mas também é fato que muitos moveres de Deus, eles vêm e eles também vão sem nenhum tipo de impacto cultural, social, sem nenhum tipo de impacto na sociedade. Meus irmãos, sem nenhum tipo de colisão com a glória de Deus. Nós não estamos aqui simplesmente para fazermos caridade lá fora, quando estamos te dizendo: rompa o seu gueto e olhe e ame gente como a gente. A salvação, ela não vem por obras, mas a fé
sem obras ela também é morta. Um impacto no nosso interior vai desembocar em uma resposta. Precisamos colidir com Deus nessa onda de avivamento. Você crê nisso? Então, para que você seja um construtor de pontes, Atos 2:42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Para você ser um construtor de pontes, seja dedicado. Diga comigo, dedicado. Aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, quando nos dedicamos na preparação, nos tornamos a resposta da oração das pessoas que são gente como a gente lá fora. Nos dedicamos dentro para gerarmos um impacto fora. Nos dedicamos dentro para não sermos insignificantes fora. Nos dedicamos, nos alimentamos, nos fortalecemos dentro, para que a vida que nós vivemos seja uma vida que vale a pena ser vivida, porque só uma vida eu tenho e logo ela passará, mas aquilo que nós fizermos por Cristo, é isso que permanecerá, já dizia Melvin Uber. Seja dedicado no seu pequeno grupo, seja dedicado na transferência dos primeiros passos, seja dedicado numa escalada de crescimento espiritual, de um crescente amor a Deus, mas um crescente amor ao próximo, seja dedicado nas programações que oferecemos, mas isso é só um combustível para incendiar a sua vida, a fim de que você cumpra a sua missão. Você se dedica dentro para uma resposta lá fora. Então, para nós sermos construtores de pontes, creia nos sinais e maravilhas. Em segundo lugar, creia nos sinais e maravilhas. Atos 2:43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Na vida, meus irmãos, quando nós resolvemos um problema, outro aparece. Na sua é assim também, ou é só lá em Tubarão? Você vence uma tentação, a outra está lá batendo na sua porta. É só lá também? Quando você supera o pecado pelo poder desse evangelho, o outro está escancarado dizendo, vem. No entanto, a Bíblia também nos encoraja que nós devemos lutar contra o mundo, a carne e o diabo. Sabe por quê? Porque tudo que Deus é a favor, o diabo é contra. Deus é a favor da família, o diabo é contra. Deus é a favor do casamento, o diabo é contra. Deus é a favor de bons princípios, o diabo é contra. Deus é a favor que você cumpra uma missão lá fora, que rompa as paredes do nosso gueto, o diabo é contra. Toda vez que você for dar um passo de fé ousado, você tem que saber que o diabo é contra. Isso não pode ser uma intimidação. De uma vez por todas, haverá um dia que o medo que temos, ele precisa se encontrar com o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos. Então, meus irmãos, nós precisamos crer nos sinais, nas maravilhas. João 10:10 diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todo lugar que você chegar, chega a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você é a resposta para essa sociedade, você é a resposta para essa crise. Falávamos aqui sobre as gerações, você é a resposta para esta geração, porque nós somos construtores de pontes. Você tem a resposta para um grito de uma sociedade que vai de mal a pior, mas o reino de Deus, ele está muito bem, obrigado, dentro de mim, de você. Então, para nós construirmos pontes, mantenha a unidade. Diga comigo, a unidade. Atos 2:44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Agora, estamos vivendo um tempo em que a igreja precisa ser resposta para os de fora. No entanto, a sociedade não pode ser aquilo que governa ou rege as nossas intenções, motivações, contextualizações, porque duas coisas podem acontecer. Em primeiro, essa sociedade ela pode nos sufocar, e essa sociedade ela pode desviar o nosso foco, nos trazendo distrações. Sabe, meus irmãos, a família de Deus ela pode ir muito bem sem eu e a minha família, sem você e a sua família.
Mas eu e você e a nossa família, ela não vai nada bem sem a família de Deus. Então nós temos que viver esse ambiente de unidade. Nós temos que compreender que Deus não nos chamou para amarmos uma igreja ideal, mas Deus nos chamou para amarmos uma igreja real. A igreja é real, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem os seus dilemas, mas sempre será melhor estar dentro da arca do que fora dela, ainda que em alguns momentos ela passe a cheirar mal. Sempre vai ser melhor vivermos a unidade dentro dessa arca. Então mantenha a unidade. Você está numa missão lá fora, mas nós não podemos esquecer que assim como começou essa igreja primitiva, eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, para construirmos pontes, reparta o que Deus te deu. E aqui nós começamos a olhar ao nosso redor e descobrimos tantas necessidades. Quando nós percebemos que o mundo não gira apenas em torno do nosso umbigo, dos nossos interesses, do nosso próprio dia a dia, mas sim, Deus nos chamou para amarmos gente como a gente. Atos 2:45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ninguém tem absolutamente nada se do céu não lhe for dado. Tudo que nós temos do céu nos foi dado. Eu estava estudando a respeito compartilhei já com alguns irmãos, uma pesquisa que foi feita numa universidade de Michigan, uma pesquisa durante 30 anos, de 1979 a 2009, 30 anos, e esses pesquisadores estavam estudando sobre a empatia, e eles descobriram que depois de 30 anos, a constatação é que o ser humano, ele tinha 40% menos empatia do que se tinha há tempos atrás. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais indiferentes. Lá em Tubarão, Deus nos deu uma direção, no momento que eu estava buscando alguns apontamentos sobre o futuro, e Deus nos deu uma direção de estarmos criando uma marca. Essa camiseta que eu estou aqui é da VRD, é a abreviação do nome Verdade, uma marca de verdade, essa é a proposta. E nós criamos uma marca com camisetas, camisas, gola polo, enfim. Deus nos deu uma direção para fazermos algo em prol de amarmos gente como a gente. Todos os recursos dessas camisetas, eles são destinados para ação social e missões. Inclusive na semana passada, nós assumimos através desse projeto, adotamos uma pessoa que estava morando na rua, e nós assumimos todo o tratamento e recuperação dele com relação à dependência do álcool, enfim, dando todo um acompanhamento numa casa de recuperação, porque Deus foi ministrando ao nosso coração. Nós precisamos amar gente como a gente, sermos influência para essa sociedade, fazermos a diferença. Uma ação, uma atitude, eu não tenho dúvida que Deus vai começar a pipocar ideias, direções, projetos no seu coração, projetos que depois de nós termos dado esse passo, outras pessoas começaram a nos procurar para desengavetar direções que Deus tinha dado, mas que tinha ficado adormecida, porque nos envolvemos com o nosso ministério, e nos esquecemos da nossa missão. Então eu não estou te incentivando apenas você sair por aqui e começar só a fazer ação social, mas ter uma fé prática, aonde nós podemos, através da marca VRD, por exemplo, botar comida na mesa do pobre, cuidar do órfão, da viúva. Isso começa a surgir no nosso coração, quando nos envolvemos com missões. Eu tenho descoberto algo que a pastora Maria sempre falava lá atrás. Toda vez que você se envolve com missões, você descobre uma fonte, e essa fonte ela passa a ser meio que inesgotável. Você dá um passo e começa a descobrir que o mar ele vai se abrindo. Você começa a andar sobre as águas e percebe que você tem um Jesus à sua frente, que quando você pensa,
eu estou afundando, Ele está tão perto de você a ponto de tirar do buraco. Mas isso nós vamos descobrindo à medida que nós vamos dando passos de fé. Sabemos todas as coisas? Não, estamos tateando, estamos descobrindo um caminho, mas conversando com o pastor Nini, ele trazendo direção, a liderança, olha, parece que nós temos algo que está sendo descortinado diante dos nossos olhos. Então a minha palavra para você de encorajamento nessa manhã, você pastor, líder, começa a buscar do Senhor apontamentos, começa a buscar do Senhor coisas novas, começa a buscar, porque nos parece que tem um vinho novo que o Senhor quer derramar, aleluia. Então, para construirmos pontes, permaneça conectado à visão. Então não é sair por aí fazendo qualquer coisa desconectado de uma visão. Atos 2:46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A nossa guerra, meu irmão, é uma guerra espiritual, por conta de tantas mudanças sociológicas. Falava ontem que nós estamos numa luta contra uma agenda. Essa agenda que ela sempre nos encaminha a ficarmos todos muito bem juntinhos. E é como eu falava para vocês, esse ambiente ele é terapêutico, ele alegra o nosso coração, ele nos fortalece, ele nos edifica, nos aproxima. Mas você começa a descobrir que Deus, Ele está sinalizando algo além disso. Essa nossa agenda, ela nos mantém conectados a uma visão, a fim de que nós possamos dar resposta a um grito de uma sociedade. E aí você pergunta, pastor, como é que eu posso descobrir o propósito de Deus para a minha vida, para a minha igreja? E a palavra que eu te dou é o seguinte: primeiro descubra o problema da sua geração. A hora que você descobrir o problema da sua geração, vai haver uma identificação, você cria uma empatia, e você se solidariza com gente como a gente, e você é resposta para essa sociedade. Nós estávamos lá e de repente recebemos a notícia de que uma casa, não é Rafa lá, elas são líderes de rede, uma casa da sogra de um rapaz que toca no louvor lá na igreja, mas ela não vem à igreja. E uma senhora que perdeu a sua casa no incêndio, casa toda foi tomada, não é? E de repente eu comecei a ver nos nossos grupos de rede, de pequenos grupos, na nossa rede pastoral, as pessoas se movendo, e eles logo fizeram uma lista: precisamos de tantos vergalhões, tijolos, cimento. E eu comecei a ver aquele movimento de pessoas amando outras pessoas que nem estão na igreja, e vendo esse fogo, porque foi marcado na vida deles, que trouxe um efeito contagiante. Eles falam: nós precisamos ser a resposta para esse problema que chegou até nós. Precisamos ser a solução. Porque, meus irmãos, porque quando nós descobrimos o problema da nossa geração, e o problema da nossa geração tem muito a ver com a indiferença, nós criamos uma empatia e chegamos com a solução. Sabe por quê? Porque quando você chega a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia! Para construirmos pontes, confie num Deus que sempre acrescenta. Diga comigo, sempre acrescenta. Olhe para o seu irmão e diga: sempre acrescenta. O nosso Deus é um Deus de acréscimo, o nosso Deus é um Deus de multiplicações, o nosso Deus é um Deus de avanço. É para frente, é para sempre, é para o alto, é o tempo todo, é para a glória. Nunca é sobre o que passou, é sempre de hoje em diante. Então confie num Deus que sempre acrescenta. Atos 2:47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente, diga comigo, diariamente, os que iam sendo salvos. Aleluia. Meu irmão, tem conversão na sua igreja? Bebê dá trabalho ou não? Faz caquinho ou não? Liga de madrugada ou não? Tudo isso, não é? Mas bebê alegra a casa? Muda o ambiente? Faz você trabalhar mais? Você percebe que você não está trabalhando para receber um benefício, é porque você já recebeu o benefício.
Nós não viemos à igreja para buscar uma bênção. Nós já somos uma bênção. Nós não estamos aqui porque Deus é devedor. Nós já estamos no lucro há muito tempo. Há muito tempo. E o Senhor acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. As primeiras palavras de Jesus para os seus discípulos sempre foi: venha e veja. Mas suas últimas palavras sempre foi: vá e faça. Venha e veja. Você viu? Viu como é bom? Percebeu a restauração? Percebeu como a vida muda? Percebeu que você tem uma nova perspectiva de futuro? Percebeu que você está selado e marcado para uma eternidade? Agora vai e faça. O vai e faça é uma resposta daquilo que Deus fez dentro. O vai e faça não tem limites, porque o céu é o limite. A ideia que Deus nos deu sobre essa marca é simplesmente porque há um incendiar dentro. E se há um incendiar dentro, eu preciso ir e fazer alguma coisa. Pastor, mas o que? Eu não sei. Eu só sei que nós precisamos continuar indo e fazendo, e sendo resposta, e sendo a solução. Uma senhora chegou, e eu encerro essa mensagem. Uma senhora chegou para mim, há uns 2 domingos atrás, primeira vez que ela foi na igreja. Ela apertou a minha mão e falou assim: pastor. Ela apertou a minha mão, né? Ela foi me conhecer. Ela falou: lá, pastor. Ela falou assim: nossa, você tem uma energia. Eu olhei para ela e falei assim: você ainda não viu nada. Você quer ver a hora que esses irmãos aqui começam a fazer umas coisas meia loucas aqui? Você não viu nada. Eu poderia ter dito: misericórdia. Nós somos construtores de pontes. Construtores de pontes. Eu quero orar por construtores de pontes nessa manhã. Você pode se colocar de pé? Jesus não veio para fundar uma religião. Como eu falava ontem, nunca foi sobre uma religião. Sempre foi sobre um relacionamento. Vem e veja. Quantos já vieram e viram? Ei, vai e faça. Sabe qual é a palavra para você nessa manhã? Me dê a dose de graça e me interprete de uma forma santificada. Faça qualquer coisa, mas faça. Não faça por fazer, porque eu estou dizendo que você tem que fazer qualquer coisa. Eu estou dizendo: faça qualquer coisa, porque houve algo aí dentro de você que mudou. Você virou a chave, você mudou de fase nessa convenção. É impossível você voltar para a sua realidade e continuar sendo o mesmo.